Ainda continuando com a ideia de tipos de matrizes, eu quis reservar essas duas últimas matrizes para um último momento. A matriz simétrica, o que ela é? Ela é uma matriz onde a matriz é exatamente igual à sua transposta. Mas para a gente estude um pouco essa ideia, a gente tem que analisar uma coisa. Vamos pensar sobre uma matriz qualquer e a sua transposta. Se eu tenho aqui a matriz A, por exemplo, ABC, DF, GHI. A matriz transposta vai transformar a primeira linha ABC em primeira coluna, ABC. Segunda linha em segunda coluna, terceira linha em terceira coluna. Se a gente avaliar bem, observe uma coisa bastante interessante aqui que acontece. Ó. Observem que a minha diagonal principal, ela era AEI e ela continua sendo AEI na transposta. Ou seja, a diagonal principal ela não se altera na transposta. Porque vamos pensar, ó, primeira linha, primeira coluna. Quando eu inverter linha coluna vai ficar 1, 1. Segunda linha, segunda coluna, 2, 2. Terceira linha, terceira coluna. Então a diagonal principal nunca se altera na transposta. Mas observe uma coisa, ó. O D e o B, eles mudaram de posição, ó. B e D mudaram de posição. G e C mudaram de posição, ó. G e C mudaram de posição. E se a gente avaliar aqui, ó, H e F mudaram de posição. Então, para que a minha matriz seja exatamente igual à transposta, ou seja, a ideia da matriz simétrica, a diagonal principal pode ser qualquer coisa, porque ela não vai se alterar, então pode ser qualquer número, qualquer valor, qualquer informação, mas estes elementos aqui ó, tem que ser iguais. O elemento 2, 1 tem que ser igual ao elemento 1, 2. O elemento 3, 1 tem que ser igual ao 1, 3. Então vamos pensar um exemplo aqui numérico. Vamos pensar neste caso, ó. Eu mantive a diagonal principal exatamente qualquer coisa, então o 2, 7, 4 não mudou nada. Observem aqui, ó, que os meus elementos nesta situação são iguais, nesta situação são iguais e nesta situação são iguais. Então veja, quando eu alterar a posição desses elementos, vai continuar a mesma coisa, ó. Primeira linha, 2, 3, 8, vai ser primeira coluna, 2, 3, 8. Segunda linha, 3, 7, 1, vai continuar aqui, ó, 3, 7, 1. Terceira linha, terceira coluna, ó, 8, 1, 4, 8, 1, 4. Observem que os elementos aqui, ó, quando mudo de posição, como eles são iguais, a matriz não vai se alterar. Então essa é a ideia da matriz simétrica. A matriz antissimétrica, ela tem que a minha matriz é exatamente a menos a transposta, ou a transposta é menos a matriz. Então vamos pensar, neste caso, a minha diagonal principal, se ela permanecer a mesma, vai dar problema, né? Porque ela tem que inverter o sinal e não inverteria o sinal. Os outros elementos seriam uma hipocrisia, é tranquilo, porque se um for 3, o outro é menos 3. Quando inverter, vai inverter também o sinal. 8 menos 8, quando inverter vai inverter o sinal. Sei lá, 1 e menos 1, quando inverter vai inverter o sinal. Mas a diagonal principal, se a gente pegar na ideia da simétrica, ela não se altera. E agora? Para que não se altere eu colocando tanto um positivo como um negativo, o meu elemento da diagonal principal tem que ser um elemento neutro. Então a diagonal principal precisa ser 0 e os outros elementos tem que ser só os opostos. Vamos fazer um exemplo. Observem aqui, ó, se a minha diagonal principal for 0 e eu fizer aqui opostos, ó, 3 menos 3, 8 menos 8, 1 menos 1, já vai ser minha matriz antissimétrica, porque observem, ó, primeira linha, 0 menos 3 menos 8, 0 menos 3 menos 8 se torna a primeira coluna. Segunda linha, 3, 0, 1 vai se tornar a segunda coluna. 3, 0, menos 1. Terceira linha, 8, 1, 0 vai se tornar a terceira coluna. 8, 1, 0. Observem que na transposta esses elementos se alteram. Só que quando se alterarem, ó, vai alterar os opostos. Então a gente vai ter aqui, ó, 0, 0, neutro, menos 3, 3, menos 8, 8, 3 menos 3, 0, 0, menos 1, 1. 8 menos 8, 1 menos 1, 0, 0. Que bonitinho. Então, na simétrica, a diagonal principal pode ser qualquer coisa e esses elementos 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, eles têm que permanecer exatamente os mesmos, né? Pegar essa diagonal principal, o espelho, né? Como se fosse um espelho. O que está espelhando tem que ser idêntico. Na simétrica, pensando a mesma ideia, meu espelho agora não pode ser qualquer espelho. Não pode ser qualquer valor. Tem que ser exatamente nulo. Porque quando eu inverter o sinal, os elementos que estão no meu espelhinho aqui é 0, 0, 0, ó, está espelhando, tem que ser os elementos opostos. Matriz antissimétrica. Gente, foi uma honra. Forte abraço. Valeu!